Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para nós gravarmos este vídeo, amém? Em primeiro lugar, para nós agradecermos a Deus, o Criador dos céus e da terra, amém? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, amém? Cuja presença nós estamos. Amém. Nós gostaríamos que Jesus Cristo viesse abençoar esta nação, que Jesus Cristo, cuja presença nós, os mortais, os viventes da terra, nos encontramos, nós gostaríamos de pedir que Jesus viesse nos preparar aí para os desafios, para os momentos difíceis, né, que nós vamos passar agora nesse pleito. Veja, agora no dia 26 de outubro vai ser decidido através das urnas, através dos votos, através da democracia, através da maioria, da unanimidade, né, da maioria. São 142 milhões de pessoas que estão aptas a votar. 142 milhões vão votar em toda a nação, né? O candidato a presidente da República, ele tem que ser eleito com 60% dos votos, 70% dos votos válidos, né? Ou seja, mais de 70 milhões de votos contra 60 milhões, digamos assim. Então, veja, o país está dividido, né, em dois candidatos, Dilma e Aécio. Então, que Jesus venha nos preparar, amém? Jesus venha nos preparar para o candidato que for eleito, o candidato que ganhar, nós não sabemos quem é, não sabemos, que a gente venha respeitá-lo, a gente venha orar, a gente venha, enfim, amá-lo, amar o seu pai, não ficar, ajudar espiritualmente, passando energias boas, transmitindo coisas boas, amém? Porque ele não vai mais governar para aqueles, digamos assim, 70 milhões de brasileiros. Ele não vai governar, ele vai governar para o mundo, né? Porque o presidente da República, ele governa para o mundo. Ele é o representante do mundo aqui na Terra. Tem um Deus no céu, ele na Terra e o povo. Ele vai ser contemplado o rei, é o representante do mundo. Então nós devemos orar, nós não devemos ter ódio nem nada, nem rancor, mas amar, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia fala para nós, vamos meditar. Antes de meditar na palavra de Deus, eu gostaria de deixar um comentário. Eu gostaria de deixar um comentário sobre o que eu vi ontem do Datena, aquele apresentador do Brasil Urgente, da Bandeirante. Eu sempre assisto o programa dele à tarde. Eu gostaria de deixar um comentário para ele, que ele passa através do programa dele, ele passa tudo o que acontece no país, mas lá em São Paulo, onde ele mora. São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro é o cenário da violência, da criminalidade, enfim, dos golpes, muita violência, muito assassinato, muita morte. Eu acho que é porque devido a ter muita gente, são mais de 7 milhões de habitantes que moram lá em São Paulo. Então eu estava vendo ontem o programa do Datena e ele criticando os senadores, falando mal dos deputados federal, enfim. E ele até publicou ontem no programa dele que ele iria votar nulo. Ele ia votar nulo. Ele falou ontem no programa dele, eu assisti. Isso é um direito que ele tem, mas eu acho assim, eu dou minha opinião como uma telespectadora, como uma pessoa que eu acho que ele está dando um mau exemplo da Atena. Eu acho que ele não pode dizer que ele vai votar nulo, porque veja, o voto é a nossa arma. O voto, o Datena, quando fala publicamente no programa dele que ele vai votar nulo porque ele não acredita mais na política, ele está usando um canal, por isso que o resultado está aí, parece que são 11% dos votos
que pessoas que votam nulo, votam, então essas pessoas que trabalham na televisão, apresentando o programa, o Datena, aquele outro apresentador do Cidade Alerta, que eu até esqueci o nome dele, eles têm uma grande responsabilidade diante do mundo, diante do povo, eles são formadores de opiniões. Se ele diz que vai votar nulo, que não acredita mais nos políticos, etc, 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 com certeza ele vai aí influenciar na opinião de muito. Ele está influenciando, ele está dizendo para o povo que gosta dele, que é fã dele, que é para votar nulo. Eu acho que não é por aí não. Acho que nós devemos votar sim, escolher dentre esses dois candidatos, porque o voto é a nossa arma. O voto é a nossa arma e nós nunca devemos deixar de acreditar nos políticos, porque, veja, eu dou minha opinião em todas as profissões, tanto no jornalismo, como na medicina, como na educação, como em qualquer outra, no política, tem os bons e os maus. Nós não podemos generalizar. Sempre vai existir os bons e os maus. Estamos todo mundo misturado. Então nós não podemos dizer, a política não presta, esses deputados, como o Datena faz. Eu acho que ele está errado no programa dele. Ele está errado, ele está equivocado, ele tem que mudar de postura. Ele tem que mudar de postura, aquele apresentador. Porque ele fala muito mal dos políticos, tá entendendo? E nós sabemos que a culpa da violência no Brasil e no mundo, a culpa não é só dos políticos, é dos dois lados. A culpa é do povo, porque as pessoas que matam, cada um vai prestar conta diante de Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós não devemos colocar tudo culpa nos políticos. A culpa da lei, porque quando alguma pessoa mata, rouba, a lei ela tem que ser severa. Ela tem que punir, ela tem que não deixar o bandido ficar solto, o infrator. Se matou, a pessoa tem que responder pelos seus atos. Tá entendendo? Isso realmente é uma falha. É uma falha. Mas não dizer que os políticos têm a culpa de tudo jogar em cima dos políticos. Eles são culpados porque eles não são culpados. Ele não colocou uma arma na mão da pessoa para a pessoa matar. Ele não está influenciando as pessoas para roubar e para fazer o que não presta. Eles estão fazendo o papel deles. Então eu vejo que o apresentador da Atena, ele está muito equivocado quando ele fala muito mal dos políticos e ele está desacreditado. Nós nunca podemos perder a esperança. A esperança, ela é a única que morre. Tem políticos bons lá no Congresso, aqui no país, no mundo, tem pessoas virtuosas, tem pessoas idôneas, tem pessoas de caráter e devemos sempre acreditar em Deus. Por que essa violência está aumentando? É justamente porque o povo tem que se voltar para Deus. O povo, o mundo tem que temer as leis de Deus. Tem que temer a lei de Deus. Tem que estudar a Bíblia Sagrada. Tá entendendo? Nós, os educadores, temos que transmitir para este povo que nós vivemos 120 anos aqui na Terra, depois daquele grande dilúvio que houve aqui no mundo há milhares de anos atrás, e Deus fez um pacto com Noé. Deus fez um pacto com Noé do arco-íris, que até hoje antigamente o homem vivia 1000 anos, no tempo de Adão e Eva. Agora, depois do dilúvio, que Deus destruiu toda a raça humana, agora nós vivemos 120 anos. Esse é o pacto de Deus com o homem. E nesses 120 anos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Quando nós morrermos, quando nós partirmos para a eternidade, nós vamos prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que nós fazemos e também nós deixamos de fazer. Não é só pelo que nós fazemos, não. Se nós tivemos a oportunidade de fazer alguma coisa boa e não fizemos, omitimos, nós vamos prestar conta diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que existe o tribunal de Cristo, existe o juízo final. As pessoas não acreditam.
A Bíblia está falando que vai aumentar a violência, vai aumentar a iniquidade, está aumentando. Nós estamos vendo aí, esses jornais não nos deixam mentir. E esses apresentadores, eu acho que tanto eles verem essas violências que eles estão desacreditados. E não pode ser assim. Tem que acreditar na política, tem que acreditar em Deus, tem que acreditar na justiça, tem que acreditar que o homem, ele tem uma recuperação, ele pode sim se arrepender dos pecados dele, ele pode sim ter uma segunda chance, ele pode sim mudar de vida, ele tem esse dever e votar naquele candidato que ele acha, que ele acredita, tá entendendo? Não votar nulo, eu sou contra o voto nulo, porque o voto é a arma do povo, é um direito conquistado. Tá entendendo? E nós temos esse direito conquistado com muita luta, muito sacrifício e nunca desacreditar, sempre acreditar em Deus, acreditar que existe políticos bons, existe pastores bons, existe padres bons, existe freiras boas, existe o bem na terra, existe o bem, existe o mal. Amém? Existem os dois lados da moeda. Existem os dois lados da moeda, existe o bem e existe o mal, mas o bem sempre vai triunfar. Embora nós vemos aí o mal, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que existe um Deus lá no alto sublime trono, que no seu devido tempo ele há de julgar os vivos e os mortos. Devemos sim votar no candidato que a gente deve assistir os programas eleitorais, as campanhas, os debates. Nós devemos sim ler, estudar, tem que educar esse povo, os professores, os gestores, tem que ensinar esse povo a votar, tem que estimular este povo a votar. Tá entendendo? A ir lá na urna, não votar em branco. Tem que ensinar esse povo a ser crítico, enfim, tem que ensinar esse povo a acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Amém? Porque a justiça existe, existe a equidade, existe o amor, existe a paz, existe. Se cada um de nós fazermos o bem, se cada um de nós fazermos a nossa parte, não ficar só esperando pelo governo federal ou pelo governo estadual, pelo governo, se nós temos condições, por pequeno gesto, pequenino gesto, por mais pequeno que seja, mas se nós fazermos nossa parte, com certeza nós vamos melhorar este mundo. Depende de nós. Amém. Depende de cada um de nós. Amém. Tanto faxineiro, como um bombeiro, como uma dona de casa, como um empresário, como um rico, como um pobre, etc. Um influente, um influente. Nós devemos acreditar e não jogar, repito, a culpa nas costas dos políticos. Tá entendendo? Não ficar jogando tudo como o Datena faz. O Datena, ele joga tudo nas costas dos políticos. Nós não devemos ser injustos. Nós não devemos ser injustos. Tudo ele joga, a gente pode observar assistindo o programa dele como ele ataca os políticos. Não é assim, não. Ou ele fala aquilo pra... Não sei, ele não pode, chama os caras disso e daquilo, não é assim. Ele tem que respeitar as pessoas do bem que estão lá dentro daquele congresso. Pais de famílias, pessoas do bem, tem muita gente do bem ali dentro. Tem muitas mães de família, pessoas idôneas, pessoas que são íntegras, pessoas honestas, pessoas que estão lutando para ver esse país melhor. Por essas pessoas nós devemos respeitar. Tá entendendo? Por essas pessoas que estão lá dentro, nós devemos respeitar e devemos valorizar a política, devemos valorizar, devemos, tá entendendo? Orar por eles e dizer para eles não votarem em branco, tem que ir lá na urna, porque o voto é a nossa arma. O Datena está desarmado, porque quando ele diz que ele vai votar nulo, ele vai votar o voto, ele está desvalorizando o voto. Isso está errado. Eu deixo aqui meu apelo que isso está errado. Você tem que valorizar o seu voto, você tem que valorizar seu pensamento, a sua opinião, você tem que valorizar o seu candidato, o seu partido e acreditar nele, tá entendendo? Ajudar ele a governar. Você tem que partilhar suas ideias, você tem que
que ser uma bênção para aquela pessoa, para aquele país, para aquela e acreditar que valeu a pena todo o seu esforço. Não ficar só mostrando tragédia, tragédia, tragédia. Mostra coisas boas também. Mostra as coisas boas que estão acontecendo nesse país. Porque existem os dois lados da moeda. O Brasil não é só inferno como o Brasil gente quer mostrar para o mundo. O Brasil não é só inferno, não. O Brasil tem muita coisa boa aqui dentro. Tem muita gente também que salva vidas, que investe em coisas boas. Tem muita gente, tem muito homem, tem muita mulher, tem político, tem presidente, tem prefeito, tem governador, tem deputado federal, estadual, que faz o bem, que nós devemos mostrar os atos desses homens de bem. Donas de casa, todo mundo fazendo bem, uma professora, uma criança, tá entendendo? Salvando as vidas, fazendo coisas boas. Isso nós devemos usar as televisões para mostrar as coisas boas que o Brasil faz para o mundo e para nós. Não só tragédia e fazer um inferno do Brasil dentro de um copo de água, não. O Brasil tem os dois lados, o mundo tem os dois lados. Tem um lado bom e um lado ruim. Vamos acreditar no lado bom? Amém? Vamos acreditar, vamos sempre acreditar no lado da esperança. Vamos sempre acreditar em Deus, custe o que custar. Vamos acreditar que o homem pode mudar. Vamos acreditar que a mulher pode mudar. Vamos crer nas coisas boas. Vamos atrair as coisas boas para nós. Vamos ter fé em Deus. Vamos fazer a nossa parte de educar esse povo, usar um canal de televisão mundialmente para transmitir que o povo brasileiro deve escolher o seu candidato, aquele homem, aquela mulher, seja o PT, seja o outro, os tucanos, deve votar no seu candidato que ele acredita, no modelo de governo que ele acredita ser o melhor para o Brasil. Não ir lá e que nenhum dos dois presta, não. Porque por um detalhezinho existe um modelo, por um detalhe ou por vários detalhes existe um candidato, uma candidata, existe um modelo que é o melhor para este Brasil e para este mundo. Vamos acreditar nisso. Vote no seu candidato que você acha o melhor, meu irmão, minha irmã. Vote com a sua consciência, vote com o amor no seu coração, vote com a bandeira. Tá entendendo? E não alune. O Datena está sendo um mau exemplo para este povo no seu programa. Me desculpem falar isso, mas é o que eu estou sentindo em gravar este vídeo e dizer. Porque quando ele usa um canal de uma repercussão mundial e dizer eu vou anular o meu voto, ele está sendo um mau exemplo. Ele está sendo um mau exemplo para o mundo, para os jovens, que os jovens vão votar pela primeira vez. Os idosos ainda, mostra exemplo de idosos com 80 anos, gente paralíticos que saem da sua casa e vão votar. Tem o direito seu de exercer a sua cidadania, exercer seu direito de voto conquistado pelo esse Brasil. Amém. E o mais importante é que o seu candidato ganhe. Amém. Ganhe e torça pelo seu candidato. Torça por ele. Ore por ele. Acredite. Amém. Vamos acreditar em Deus, em Jesus Cristo, que é fiel e verdadeiro. Amém.